Meus amigos, é o assunto mais comentado das redes sociais. O ano começou do jeito que terminou para o corintiano e principalmente para Silvinho, que não tem paz um só segundo. Silvinho, até quando? Até quando o torcedor corintiano vai aguentar o Silvinho? Ou até quando a direção do Corinthians vai bancar a permanência de Silvinho como treinador corintiano, mesmo tendo um aproveitamento abaixo do que seria razoável? E eu vou comprovar por números, com números para vocês, que o aproveitamento do Silvinho é abaixo do razoável. Ai, Jesus! Será que só Jesus salva o Corinthians? Roda a vinheta, produção. Fala, rapaziada! Tudo bem? Faça a inscrição no canal do Cereto, por gentileza. Seja muito bem-vindo e faça a inscrição no canal do Cereto, apertando o botão vermelho, apertando também todas as notificações para receber o Cereto News, com todas as informações para vocês. E antes de falar dessa história do Silvinho, que já encheu a paciência do torcedor corintiano, eu quero trazer um recado muito especial para vocês. Olha só. Fala, rapaziada, tudo bem? Eu tenho uma dica muito especial para vocês. O canal do Cereto fez uma parceria especial com a 1xBet. Você conhece? É o site de apostas mais confiável do mundo, com chances altas de prêmios e pagamentos garantidos, com suporte operacional e todas as formas de pagamento. É muito fácil participar. Você vai no link que está na descrição do canal, usa o meu código promocional Cereto e apenas um clique você já se cadastra e está pronto para começar o jogo e pode apostar em campeonatos do mundo todo. Se inscreva no site da 1xBet. Olha só, se você utilizar o meu código promocional Cereto, você vai ganhar na primeira aposta $130 para apostar nos jogos que você quiser. Eu recomendo a 1xBet, o site de apostas mais confiável do mundo. É isso aí, 1xBet, e tá tudo lá, vai na descrição que você tem o link e você também tem o código promocional da 1xBet. Até quando o Silvinho, hein, rapaziada? Até quando o torcedor corintiano vai aguentar o Silvinho? Olha só, até agora são 47% de aproveitamento. E eu quero mostrar com números, porque inclusive o site SofaScore trouxe os números do Silvinho nesses 41 jogos. 47,9% de aproveitamento, exatamente, com 15 vitórias, 14 empates e 12 derrotas. Só que tem alguns detalhes interessantes nesses números aí, ó. São 40 gols pró, quer dizer, o Corinthians no comando do Silvinho marcou 40 gols, mas o Corinthians, sob o comando do Silvinho, levou 38 gols, ou seja, levou quase o mesmo número de gols que ele marcou. O Corinthians, sob o comando do Silvinho, ele teve 48 grandes chances de fazer gols, né? Criou 48 grandes chances, só que deixou o adversário criar 52 grandes chances, né? Deu espaço demais para o adversário. Então, são alguns números interessantes do Silvinho, interessantes do ponto de vista, né? Porque são números que eu acho que são abaixo do razoável. Porque você pega só, 15 vitórias, 14 empates e 12 derrotas. Só 3 vitórias a mais do que o número de derrotas, né? Bota o Silvinho aí. E só uma vitória a mais do que o número de empates. Somando derrotas e empates, dá muito mais derrotas e empates do que vitórias. E 6 empates e 5 derrotas foram na Neoquímica Arena, em Itaquera, ou seja, 11 jogos sob o comando do Silvinho que ele não venceu em Itaquera. 11 jogos que ele não conseguiu vencer em Itaquera. Mesmo assim, foi a torcida do Corinthians que segurou o Silvinho, por incrível que pareça, até agora, porque a torcida do Corinthians
venceu alguns jogos, o aproveitamento do Corinthians em Itaquera é de 58%, né, sob o comando do Silvinho. Melhorou. Fora de casa, 38% só. Fora de casa, 5 vitórias, 8 empates e 7 derrotas. Aí, fora de casa, ele não ganha de ninguém. Agora, um detalhe que me chamou muito a atenção. Eu fui pegar o aproveitamento dos últimos técnicos do Corinthians que foram demitidos. O Wagner Mancini foi demitido com um aproveitamento melhor do que o Silvinho. O aproveitamento do Wagner Mancini é de 50% no comando do Corinthians. Aliás, perdão, o aproveitamento do Wagner Mancini é de 53% do comando do Corinthians. 53% ele foi demitido. Com 43 jogos, 19 vitórias, 12 empates e 11 derrotas. Quase que o mesmo número de jogos do Silvinho. 43 jogos, 19 vitórias, 12 empates e 11 derrotas. O Thiago Nunes foi demitido com 47,5% de aproveitamento, ou seja, praticamente com o mesmo aproveitamento do Silvinho, só que com menos jogos, com 28 jogos no comando do Corinthians. E o Fábio Carille, na segunda passagem dele pelo Corinthians, ele foi demitido com 50% de aproveitamento, esse sim, com 50% de aproveitamento na segunda passagem. Lembrando que na primeira passagem, o Carille foi super campeão, foi tricampeão paulista e foi campeão também brasileiro. Então, não cola essa história de que o Corinthians se classificou, o Silvinho classificou o Corinthians para a 5ª posição da Libertadores e tá bom demais. Não tá bom demais, não. O aproveitamento do Corinthians é baixo. O aproveitamento do Corinthians é abaixo dos 50%. Não cola essa história de que empatar com a Ferroviária foi acima do imaginado, o desempenho foi acima do imaginado. Como assim? Como assim? O Corinthians estreou no Campeonato Paulista contra um time da 4ª divisão do futebol brasileiro e só empatou 0-0. Né? Não pode ficar conformado. E o aproveitamento continua abaixo do razoável. Não dá para dizer que o trabalho do Silvinho é bom. Os números mostram isso. Não dá para dizer que o trabalho do Silvinho é bom. E também não dá para dizer que o time está jogando aquilo que deveria estar jogando. Não dá. O time deveria estar jogando muito mais do que está jogando pelos jogadores que tem à disposição. E deveria ter um repertório tático muito maior do que tem pelos jogadores que tem à disposição. O Silvinho tem nas mãos dele quase que uma seleção brasileira e jogadores de seleção brasileira. Fagner, Gil, Cássio, Juliano, Paulinho, Renato Augusto, Roger Guedes. Gente, jogadores de seleção brasileira, jogadores que passaram pela seleção ou que são convocados toda hora para a seleção brasileira ou já foram convocados para a seleção brasileira. Quem é que não gostaria de ter um time com a qualidade do Corinthians? Até quando esse time vai estar em construção? Até quando a direção do Corinthians vai ter paciência com o Silvinho? Porque o torcedor, esse já perdeu a paciência. Mas foi só o primeiro jogo. Foi só o primeiro jogo, mas o time demonstrou os mesmos problemas que demonstrou na temporada passada, principalmente no que diz respeito ao repertório técnico do treinador corintiano. Será que só Jesus na causa? Será que só o Jesus para salvar o Corinthians? Tem que rezar muito mesmo. Olha, faça como os meus amigos, deixe o seu comentário, faça o comentário no canal do Cereto. Eu leio todos os comentários. Por exemplo, o Francisley Figueira. Eu dou mais 5 jogos para o Silvinho cair. No primeiro clássico, se jogar mal, perder ou empatar, não vai ter como segurar. É sempre o 4-3-3, com chuveirinho na área. Não tem nenhuma tática de mudança de jogo. Extremamente limitado. Pois é. Próximo jogo. Tá vendo que o torcedor ele sabe como é que faz. Próximo comentário. O Jorge Souza. Bom dia, Cereto. Que horrível foi o jogo de ontem. Não dá para aguentar mais. Pode vir Cavani, Messi, Mbappé, que não vai dar certo com esse estagiário. Próximo comentário. Da Vânia Ribeiro. É interessante como é analisado por um técnico de time grande sobre o resultado negativo
que teve diante de um time pequeno. E a resposta é sempre a mesma, que isso se deve por estar em início de temporada. Então, qual deveria ser a resposta do técnico de um time pequeno ao conseguir um ótimo resultado diante de um time grande? Pois é, Vânia, exatamente isso. A Ferroviária está comemorando demais o resultado sobre o Corinthians. O Jonathan Bernardo, o Paulinho foi muito bem na sua reestreia pelo Timão, mas já estou vendo a desculpa do Silvinho, que antes usava a desculpa reconstrução, e agora vai ser a pré-temporada, com um time recheado de grandes jogadores. Saiu devendo muito. E o Paulo Toshiko Nakamura, Adson pela esquerda seria uma boa, pois a esquerda do Corinthians ainda é deficitária. O jogo foi bom, falta acertar mais a direção para dentro do gol. E o Marcos Bonfim, Cereto, o time pode até melhorar quando os jogadores entrarem em forma e tiverem ritmo de jogo. Porém, com esse estagiário no comando, não vai longe. É imprescindível ter um técnico à altura do Corinthians. Muito bem, muitos comentários hoje, muitos comentários, muitos. Façam um comentário no canal do Cereto, porque eu leio todos os comentários. Me segue lá nas redes sociais, @Carlos Cereto no Instagram, @Carlos Cereto também no Twitter. E arrebenta aí de likes, rapaziada. Eu quero saber a sua opinião. Você quer a permanência do Silvinho ou não quer a permanência do Silvinho? Você acha que eu tô pegando no pé do Silvinho? Você acha que só Jesus na causa? Deixa o seu comentário, quero saber a sua opinião a respeito do treinador corintiano. E agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau.